Aleluia. Eu amo minha esposa, irmãos. Eu amo a família que eu tenho. E eu amo vocês que são minha família também. Amém? Vocês me amam também? Às vezes dá vontade de me esganar, né? Mas vocês me amam, né? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 17. Evangelho de Lucas capítulo 17, versículo 1. Lucas capítulo 17, versículo 1. Irmãos, ontem nosso prédio, nossa estrutura recebeu uma higienização. E uma empresa veio aqui, higienizou com as medidas de segurança que a OMS pede para evitar o contágio do novo coronavírus. Então tudo isso aqui, o altar, as cadeiras, ali fora, na frente, foi tudo higienizado. A gente está tentando fazer o máximo, o possível, o que é humano, que os homens podem fazer, nós estamos fazendo, como medida de precaução. Mas acima de tudo, nós estamos na dependência do Senhor e orando para que Ele traga realmente a transformação total. Mas é só para dizer, esclarecer os irmãos que nós estamos atentos, estamos antenados, estamos querendo cuidar da saúde, da vida de cada um dos irmãos, da nossa vida. E entendemos que o Senhor, quando nos dá uma possibilidade de fazer, nós estamos fazendo. E a gente tem até um certificado, né, irmão Jamilton? Depois a gente vai deixar pregado ali, os irmãos sentirem também, entenderem que a igreja e o pastor estão tomando todas as medidas que são apresentadas como normas de segurança, para que nós possamos ter paz e tranquilidade, amém? Lucas capítulo 17, versículo 5. E os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Minha versão é a versão do King James. Na sua pode estar escrito: e disseram os discípulos: Senhor, aumenta a nossa fé. Uma expressão, como se fosse um grito, como se fosse um desabafo, um pedido de socorro. Senhor, aumenta a nossa fé. Então nós vamos entender o que Jesus disse, a ponto dos discípulos pedirem isso a Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. Posso garantir aos irmãos que Jesus não estava acalmando a tempestade, Jesus não estava andando sobre as águas, Jesus não estava ressuscitando ninguém, Jesus não estava operando sinais e maravilhas, Jesus não estava curando um cego. Não foi nesse momento que os discípulos pediram: Senhor, aumenta a nossa fé. O que é que Jesus disse para eles, a ponto deles darem um grito, depois deles terem visto tantas maravilhas, chegar num ponto deles gritarem para que o Senhor os aumente a fé? O que seria tão difícil assim, tão complicado, tão complexo assim, a ponto dos discípulos clamarem por isso? Vamos ver o versículo 1. Vou ler na minha versão. Então disse aos discípulos: é impossível que não ocorram ofensas, mas ai daquele por quem vierem. Foi melhor para ele que uma pedra de moinho fosse pendurada no pescoço e lançada ao mar, do que ofender um desses pequeninos. Guardai-vos, se teu irmão te violar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoe. Se ele te violar ou te invadir 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia voltar para ti dizendo: arrependo-me, você o perdoará. Então os discípulos disseram: Senhor,
aumenta a nossa fé. Diga comigo: Satanás tem uma armadilha, e em sua armadilha tem uma isca, e a sua isca é a ofensa. Diz para quem está do seu lado: cuidado com a isca de Satanás. Veja bem, irmãos, Jesus vai dizer que é impossível não haver ofensa. Então Jesus coloca algo mais como certeza na vida, porque nós dizemos que só existe uma certeza nessa vida, é que a morte vai chegar. Desde que nasce, alguém tem uma certeza: a morte chega. Mas Jesus está dizendo, existe outra certeza nessa vida: você será ofendido. O que nós vamos aprender ao longo desse tempo, além de aprender a respeito dessa isca, a respeito da ofensa, nós vamos aprender a como lidar com a ofensa. Porque você vai ouvir isso em mais domingos. A maneira como você lida com a ofensa determinará o seu futuro. Ou a maneira como você tem lidado com a ofensa tem determinado sua maneira de viver hoje. E nós pedimos ao Senhor que no poder do Espírito todas essas armadilhas sejam desmascaradas e todo o povo do Senhor seja liberto de todas elas. Queridos, os discípulos apavoraram com essa palavra. Mesmo que alguém venha te pedir perdão 7 vezes no dia pela mesma coisa, Jesus não diz: tente perdoar. Jesus não diz: se prepare para perdoar. Não, Jesus diz: se vier e se arrepender, perdoe-o. Diz para o seu irmão: não tem saída. Irmãos, quando a gente fala de armadilha, a gente fala de algo que é muito disfarçado. Alguém aqui já foi pescar? Muitas pessoas. DI profissional. Agora, você já viu um pescador ir pescar, pegar o anzol, a linha, pular do barco na água, mergulhar, balançar o anzol para o peixe e falar: peixe, vem cair no meu anzol? Algum pescador faz isso? Não. Ele vai no anzol e coloca uma isca, de maneira que essa isca esconda o anzol. A isca é o atrativo para uma armadilha que está escondida. Entendem isso? E como isso é poderoso, porque essa palavra, talvez na sua Bíblia está escrito: é impossível que venham os escândalos. Alguém está assim na tradução? Em muitas traduções assim: escândalos, outros tropeços. Enfim, essa palavra, esse termo no grego é escandalon. E sabe o que é escandalon? Escandalon é exatamente o gatilho de uma armadilha. Não sei se vocês aqui, quando eram crianças, antigamente tinha aquela coisa de armadilha de botar uma caixa, botar uma vareta amarrada numa corda, num cordão, colocar um alpiche, uma comidinha ali dentro para um passarinho entrar. E aí quando o passarinho entra, puxa aquele pauzinho, aquela coisinha que está presa. Aquilo ali é um gatilho. Escandalon é isso, é um gatilho para a armadilha fechar e o pássaro ficar preso ali dentro. Então entendam que Satanás tem uma armadilha muito bem elaborada, muito bem arquitetada, muito bem planejada para nos aprisionar, nos separar e nos dividir. E essas armadilhas são sutis, são astutas ciladas. Irmão, cilada já é algo difícil de escapar. Cilada astuta é quase impossível. É para que você nem veja e nem perceba. Quantos estão me entendendo aqui? Diga amém. É para que a gente não perceba. Então, por isso é a gatilha, é o gatilho. A isca que ele usa é a ofensa para aprisionar as pessoas.
E uma das armadilhas, ela pode até ter nome, a gente pode dar um nome a ela, que é chamada engano. Por que engano? Porque você pensa que não está, mas está. Escandalon é colocar uma armadilha no caminho de alguém. Talvez os mais antigos saibam como que é caçar paca. A paca, ela tem uma trilha na floresta, na selva. E quem conhece caçada de paca identifica a trilha de paca. Ela só passa naquela trilha, ela vai passar ali. O caçador, quando vai caçar paca, ele vai naquela trilha ali e coloca uma luz. E fica de longe esperando com a arma para atirar. Quando a paca vem correndo à noite pela trilha, quando ela vê a luz, ela para, está talada. Vira uma presa fácil. Então é uma armadilha que é colocada no caminho, entenda. Você está trilhando, pode estar trilhando um caminho da vida com Jesus. Pode estar trilhando o caminho que é o próprio Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Mas nesse caminho, entenda, Satanás vai colocar uma armadilha para te pegar. E em alguns momentos, vai parecer que você está tendo uma vida abundante, mas você vai estar preso numa armadilha e não entendeu. Por causa do engano. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24, para você entender um pouco melhor. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Eu vou ler na minha versão, que é a NVT aqui também. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento, e assim conheçam a verdade. Olha o que diz a minha versão. Então voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Então fala com o seu irmão, pode ser que você seja fora do seu juízo e nem percebeu. Mas fala, mas Jesus está aqui hoje. E Ele é dono de tudo. Diz para ele é dono de tudo. E Ele pode trazer sua mente cativa à vontade dEle. Olha que coisa, irmãos. Então são armadilhas que aprisionam e tiram a gente do perfeito juízo, da maneira correta de discernir as coisas. Você tem que entender que existe uma diferença entre ser crítico e ser discernido. Porque a crítica, ela é válida quando há discernimento espiritual, quando há o amor de Deus inserido nela. Mas a crítica sem discernimento espiritual é só criticismo. É só crítica pela crítica. É uma crítica que te torna amargo. É uma crítica que te torna azedo. A crítica com discernimento de espírito é uma crítica que vai construir as pessoas que você está criticando e principalmente construir melhor o seu interior. Então todas as vezes que você pensar em criticar, entenda, antes perceba se você está no seu perfeito juízo com relação às armadilhas que podem ser colocadas. Pastor, me ensina melhor, fala melhor sobre isso. Pode ser que Graça e Paz tenha me ofendido de alguma forma, ele não sabe, mas eu sei. Eu tenho alguma coisa que ele fez que eu não gostei, e essa ofensa ficou, e eu pensei assim, deixa isso para lá, mas ficou uma ofensa, eu não resolvi. Daqui a 3, 5 meses, Graça e Paz vai cantar em algum lugar, e depois eu vou chegar para ele e falar assim, Graça e Paz, você semitonou, você desafinou,
eu fui criticá-lo, talvez tenha acontecido isso, talvez ele tenha errado algumas coisas, e eu fui criticar com o falso pensamento de querer ajudá-lo, mas como ainda existia uma ofensa não resolvida, a minha crítica sobre ele será uma crítica que vai me fazer se sentir superior a ele. Alguém está me entendendo aqui? Então, quando você vai criticar e se sente superior ao seu irmão, a sua crítica não tem sentido, ela é maligna, ela é infernal. Porque a Bíblia vai dizer que cada um de nós deve se sentir inferior uns aos outros. Considere uns aos outros superiores a si mesmo. A posição está invertida. Então, olha para mim, toda vez que você for criticar alguém, primeiro você pensa: eu teria coragem de morrer por ela? Eu a amo a ponto de morrer por ela? Se o meu amor não estiver alinhado ao amor de Deus a ponto de morrer pelo meu irmão, a minha crítica, ela não tem sentido nenhum, a não ser vinda do inferno. Quem está me entendendo aqui? Então, vamos em frente, que tem mais coisa. Abra sua Bíblia agora, por favor, em Mateus 24, versículo 10. Ainda estamos falando sobre engano. Mateus 24, capítulo 10. Mateus capítulo 24, versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Veja, os discípulos haviam perguntado a Jesus: Jesus, quais são os sinais da sua vinda? Quais são os sinais que podemos ver e entender que está próximo do Senhor voltar? Jesus vai dizer: naquele tempo, quando estiver próximo à minha vinda, muitos vão se escandalizar, ou muitos vão se ofender. Esse termo muito quer dizer muita em quantidade, enorme quantidade, e muitas vezes. Então Jesus vai dizer: muitos vão se escandalizar, e eles vão trair uns aos outros, e eles vão odiar uns aos outros. Esse é o sinal de que está próximo à minha vinda. Então veja, uma ofensa vai levar a uma traição. Olha a ordem progressiva das coisas, irmãos. Veja no texto comigo. Muitos hão de se escandalizar ou se ofender e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Uma ofensa vai levar a uma traição não resolvida vai levar ao ódio. Quem está me entendendo aqui? Provérbios 18, 19, eu vou ler, você só presta atenção. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Nos tempos de Salomão, as cidades, elas se protegiam através de muros, eram fortificadas por muros, por portões. No Novo Testamento, Paulo vai chamar, em vez de cidades fortes, Paulo vai chamar de fortalezas. Agora abra sua Bíblia para mim em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a demolição de fortalezas. Aí vem, derrubando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento
a obediência de Cristo. Fortalezas são raciocínios ou pensamentos contrários à vontade de Deus. A natureza de Deus é... Qual é? Deus é... O que, irmãos? Amor. João diz isso, Deus é amor. Essa é a natureza de Deus. Deus não tem amor, Deus é o amor. Ele é o amor. E tudo aquilo que foge ao amor, foge de Deus. Então veja, Paulo vai dizer que existem raciocínios, pensamentos que são contrários à vontade de Deus. Por que foram construídas essas fortalezas? Por causa da ofensa. Porque quando os muros, como a natureza de Deus é amor, o amor ele é doador. Quem ama dá, quem ama entrega. Deus é amor e ele entregou. Licença, irmãos, não se esqueçam mais disso, pelo amor de Deus. Deus é amor, por isso ele entregou. Então o coração, a natureza de Deus é doar, é dar. Quem está em Deus recebe essa natureza. Mas quando vem a ofensa, se constrói muros. E em vez de dar, a pessoa pensa em se proteger. Ela não confia mais, porque ela já foi ofendida. E tem um ditado popular que diz que cachorro mordido de cobra tem medo de barbante ou de linguiça. Agora veja, você está desviando o seu caminho de muitos barbantes com medo de cobra, porque você já foi picado por uma vez. Então você levantou fortalezas na sua mente. E levantando fortalezas vem também o pensamento e a necessidade de se sentir sempre perseguido. Síndrome da perseguição, eu estou sempre perseguido, ou seja, eu estou sempre atrás dos outros, tentando me proteger, porque sempre vai ter alguém tentando me atacar. Entenda bem, irmãos, por que é que isso paralisa a nossa vida? Por que é que isso determina o nosso futuro? Por que é que isso nos deixa tão atrás daquilo que Deus já tem separado para nós? Nos deixa tão longe dos propósitos de Deus? Preste atenção, olha que coisa poderosa. Quem já ouviu falar do Mar da Galileia? Levanta a mão. Quem já ouviu falar do Mar Morto? Levanta a mão. Está lá em Israel. Qual que é a diferença de um para o outro? O Mar da Galileia, ele recebe as águas que vêm das regiões montanhosas de Cesareia de Filipe. Ele recebe de graça e ele dá de graça para o Rio Jordão. Então as águas do Mar da Galileia vêm das montanhas de Cesareia de Filipe, passam pelo Mar da Galileia e são liberadas para o Rio Jordão. O Mar da Galileia é rico, tem vida. Foi lá que aconteceu a pesca maravilhosa. Os discípulos encheram, e toda vez que Jesus falava, pega um peixe, tinha peixe à vontade, porque de graça ele recebe, de graça ele, você já ouviu isso? De graça, e o Rio Jordão recebe de graça do Mar da Galileia, e dá de graça para o Mar Morto. Por que o Mar da Galileia tem vida e o Mar Morto não tem vida? Porque quando o Mar Morto recebe a água do Rio Jordão, ele retém só para ele não dá. Então todo pedacinho de vida que entra no Mar Morto, morre, porque o Mar Morto está fechado para si mesmo. Quem está me entendendo aqui? Se você quer entrar na vida de Deus e fluir na vida abundante que Ele tem, você precisa liberar as coisas que você recebe. Porque toda vez que você recebe e não dá, você mata toda a vida que entra. Cuidado com as fortalezas, porque elas podem estar te impedindo de fluir vida
e podem estar matando as coisas que você recebe como vida. O que isso quer dizer, pastor? Você vem para cá no domingo, você vive essa atmosfera de adoração, de louvor, de rendição, da presença gloriosa do Senhor, você ouve a palavra, tudo isso é vida. Mas quando existem fortalezas, toda vida que entra e fica fechada lá dentro, morre. Por isso que ao longo da semana, não faz sentido para você nenhuma palavra que você ouve, você esquece tudo. E aí você passa por uma situação durante a semana, que você já recebeu uma palavra no domingo, mas aquela palavra já morreu, então você fica atribulado. Vocês estão entendendo a necessidade da gente abrir o nosso coração e se permitir ser tratado nessa área? Todos nós, a começar em mim e a começar na minha casa, porque eu não poderia trazer isso para vocês, irmãos, sem antes isso fazer sentido para mim e para minha esposa, porque nós fomos ofendidos várias vezes, e nós precisamos aprender a lidar com a ofensa, e a fazer o que Jesus disse, liberar perdão, para que haja vida em nós, e para que a vida que vem em nós, ela possa ser liberada sobre vocês. Porque a pessoa ofendida, ela vai dizer uma frase assim: eu já fui machucado e não quero me machucar de novo. Entendeu? Eu já confiei, eu não quero me machucar de novo. Já foi muito difícil da primeira vez, eu não quero passar de novo. Sabe por quê? Porque da primeira vez não foi tratado, ainda está vivo, não tratou, então tem medo de seguir. Porém, esse medo de seguir atrai ainda mais morte. Ela levanta muros, pensamentos, e ela se torna uma pessoa que ela responde a todas as circunstâncias da vida dela, de acordo com as fortalezas que ela levantou na sua mente. Então todas as circunstâncias que ela passar, ela vai passar se autoprotegendo e tentando criticar e ofender os outros, para afastar. Uma pessoa ofendida é uma candidata perfeita à traição. Preste atenção. Nem todos conhecem o verdadeiro significado, o verdadeiro aspecto da traição. Quando a gente pensa em traição, a gente pensa, não, o cara lá que adulterou, pegou, era casado, foi lá e ficou com outra mulher. Mas o significado de traição, realmente, traição é quando eu busco o meu benefício às custas do outro. Vou repetir, traição é quando eu busco o meu benefício às custas de alguém que eu tenha algum relacionamento. Provérbios 18, versículo 1 vai dizer: o homem que constrói muros vai buscar seus próprios desejos. E se há traição nos relacionamentos, vai acabar desembocando no ódio. E sabe o que a Bíblia diz sobre aquele que odeia seu irmão? A Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão, ele é um assassino. Vamos ver isso juntos? 1 João capítulo 3, versículo 15. João capítulo 3, versículo 15, já está aqui no Data Show se você quiser ver. Muito claro esse texto. Qualquer que odeia a seu irmão é homicida. Veja bem, irmãos, olha para lá. Leia até essa frase, por favor. De novo. Vai se tornar homicida? Pode se tornar homicida? Talvez seja um homicida? É um homicida. É um homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna habitando dentro dele.
Às vezes quando a pessoa pensa no ódio, ela pensa numa ira muito grande, né? A pessoa estava com ódio porque ela estava muito irada, e ela quebrou, e ela saiu. Irmão, o ódio ele não é essa ira, só esse sentimento de ira muito grande. O ódio pode ser controlado e oculto. Absalão odiou Amnon, os dois filhos de Davi, porque Amnon deitou com a sua irmã. E a Bíblia fala que Absalão odiou Amnon, mas Absalão guardou o ódio oculto no seu coração, e ele simplesmente desprezou Amnon. Olha para mim, o ódio não tem a ver com você agir com violência. O ódio é você ter ausência de amor pelo seu irmão, por qualquer situação que possa haver acontecido. E se você odeia, me desculpe, você é um assassino. Você pode não estar atrás de umas grades humanas, mas você está atrás de grades espirituais, fortalezas. Portanto, quando a gente fala de engano, essa é a maneira mais eficaz do inimigo te cegar, fazendo você se concentrar no mal que alguém lhe fez. Por isso, a nossa reação a uma ofensa determinará o nosso futuro. Vamos em frente. Você pode perguntar: mas eu sou ofendido por quem? Como? Como a pessoa pode me ofender? Abra sua Bíblia em Salmo 55, verso 12. Salmos 55, 12. Salmos 55, 12. Meu irmão, que texto incrível. Olha bem: pois não é um inimigo que me afronta. Se fosse, eu poderia suportá-lo. Nem é um adversário que se exalta contra mim, porque dele eu poderia esconder-me. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu amigo íntimo. Conversávamos juntos tranquilamente, e em companhia andávamos na casa de Deus. Diga comigo: quanto maior e quanto mais íntimo for o meu relacionamento, maior será a ofensa. Quem está entendendo aqui? Não foi a Bíblia que disse isso? Quanto mais próximo, quanto mais íntimo, quanto mais próximo é o seu relacionamento com alguém, pior fica a ofensa dela contra você. Sabe por quê? Sabe o que isso tem a ver? Isso tem a ver com as expectativas que você gera para outras pessoas. Vamos lá, deixa eu fazer uma coisa para você tentar entender até melhor. Imagina que as suas expectativas com relação a alguém que está no mundo, seja aqui, alguém no mundo, você tem isso de expectativas com relação à sua relação com ela. Sua expectativa sobre o seu irmão que está aqui na igreja, ela está aqui. Sua expectativa na relação com a sua esposa, com seu marido, com seu filho, ela está aqui. Sua expectativa com relação ao seu pastor está aqui. Então imagine que alguém que está no mundo, que sua expectativa está aqui, ela faça algo com você a nível de ofensa, que foi isso. A expectativa com ela está aqui. O que ela fez, ficou aqui. Porque no texto diz: se fosse o meu inimigo, eu poderia suportar. Aqui. Aí sabe o que você diz? Olha lá, me trata melhor do que os da igreja. Sou mais bem tratado do que dentro da igreja. Porque a expectativa estava aqui, e ele fez aqui. Mas
Se quem fez aqui foi o seu irmão da igreja, e as suas expectativas com o seu irmão estavam aqui, o seu irmão já te ofendeu? Se a ofensa está aqui, e quem cometeu a ofensa foi a sua esposa, seu marido, seu filho, e a expectativa com eles estava aqui, foi uma grave ofensa. Se quem fez essa ofensa aqui foi o seu pastor, que a expectativa estava aqui, o pastor não me deu a mão no final do culto, foi uma gravíssima ofensa. Quem está me entendendo aqui? O pastor não cita o meu nome quando ele prega, foi uma gravíssima ofensa. Se fosse alguém do mundo, mas foi o meu pastor. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu fico mais grave quanto mais próximo for minha relação com a pessoa, mais eu me sinto ofendido. Somente aqueles com quem você se importa podem te ofender, porque você espera mais deles, você deu mais de si a eles. Quanto maior a expectativa, maior é a queda. Por isso que o meu olhar para o meu irmão, ele não pode ser um olhar de expectativa, mas de esvaziamento de todo o meu eu. Por isso Jesus disse que nós devemos amar primeiro, porque quem ama primeiro e foi ofendido depois, ele já liberou o amor. A ofensa não pode alcançar quem libera amor, quem só libera amor. Na semana que vem a minha esposa vai falar de uma outra artimanha do maligno, que é o orgulho. Mas eu quero dar continuidade no versículo 11 de Mateus capítulo 24, continuar falando do engano. No versículo 11, preste atenção porque isso é muito forte. Igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas, e eles enganarão a muitos. Igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas, e eles enganarão a muitos. Preste atenção. Então, depois dessas coisas, dessas ofensas, muitos vão trair e odiar. São esses estágios que se passam. Eu não sei, talvez você esteja aqui hoje, esteja no estágio inicial da ofensa. Você foi ofendido, mas você ainda não traiu, você ainda não odeia. Ou talvez você esteja na fase final da ofensa. Você já está ofendendo também, você já está odiando. Ou talvez você esteja na fase do orgulho, porque você finge que nada aconteceu, você finge que está bem, porque você não quer consertar. Talvez você esteja fingindo que essa mensagem não é para você. Mas deixa eu dizer uma coisa, para você que está aqui dentro, para você que está nos assistindo, essas possivelmente 30 pessoas que estão nos assistindo, e vocês que estão aqui dentro, aqui em cima, essa mensagem não é para quem não está aqui e para quem não está ouvindo agora. Essa mensagem é para cada um de vocês, para quem está assistindo agora e para quem vai assistir daqui a pouco também. Então não finja que não é com você, porque Deus quer tratar o seu coração, Deus quer tratar o meu coração, Deus quer tratar o coração da igreja, sabe, irmãos? Porque é uma igreja que foi tratada na área da ofensa, uma igreja onde os irmãos não se odiarão, não trairão mais uns aos outros, é uma igreja que ninguém pode pará-la, porque as ofensas, as traições, o ódio, são exatamente as coisas que o diabo lança para nos dividir e nos separar. E eu vou falar mais sobre isso. Então Jesus vai dizer que os falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Ele vai falar isso, dessa ofensa que é passiva. Então haverá muito engano.
Muitos estarão enganados, eles enganarão a muitos. Jesus está dizendo: cuidado para que ninguém os engane. Jesus está dizendo que o engano será desenfreado nesses dias. E Paulo vai dizer lá na frente que haverá na igreja e não fora pessoas que enganam a si mesmas. Jesus disse que falsos profetas levantarão-se para enganar outros, mas Paulo vai dizer que além disso, elas enganarão a si mesmas. Finge que está tudo bem sem estar nada bem, que põe a sua máscara de religião para vir para a igreja e sorrir para alguém que odeia, e dá a paz do Senhor para quem quer mal. Jesus está dizendo que a ofensa é um terreno fértil para o engano. Uma pessoa enganada é perigosíssima, porque uma pessoa enganada que engana a si mesma, ela acha que está certa quando ela está errada. E aí? O Senhor diz: eis que ponho diante de vós dois caminhos, um caminho de vida e um caminho de morte. Escolha o caminho que vocês vão andar. Mas olha, meu conselho: escolha um caminho de vida para que vocês vivam, porque quando você não escolhe a vida, automaticamente você já escolheu a morte. Agora, de quem Jesus chamou de falsos profetas? Onde estão os falsos profetas? Quem são os falsos profetas? Você vai se assustar como eu. Mateus 7,15, põe aqui só na tela para a gente ler juntos. Mateus capítulo 7, versículo 15. Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos ou guardai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Os falsos profetas vêm até vós vestidos de ovelhas, mas são lobos devoradores. Concordo com você. Por muitos anos nós pensamos que os falsos profetas só estariam atrás de um púlpito. Eu até concordo que existem muitos falsos profetas atrás de um púlpito, se escondendo atrás de um terno, se escondendo atrás de um microfone. Mas Jesus vai dizer que existirão muitos mais falsos profetas aí do que aqui. Você pode ler esse texto? Quando eu falar já? Já. O texto está dizendo que vem até vós vestido como pastores? Vestido como? Vestido como? Onde estão os falsos profetas? Agora eu quero te dizer uma coisa sobre lobos. Os lobos, diferente de alguns outros predadores, eles andam em matilhas. Eles se juntam. A palavra está no plural, porque lobo nunca anda sozinho. Ele se junta numa matilha. Para quê? Para destruir as ovelhas. Sabe como o lobo faz isso? Ele afasta a ovelha do rebanho, porque no rebanho há proteção, mas fora do rebanho a ovelha está vulnerável. Eu estou falando para você que você pode ter se tornado um falso profeta e não está entendendo isso. Porque se você não vive a integralidade e a verdade do Evangelho, você vive na falsidade. Não existe meio termo. Lobos em pele de ovelhas. E aí volta a citar Provérbios 18:1. Aquele que vive isolado busca seu próprio desejo. Insurge-se contra a verdadeira sabedoria.
O que assusta às vezes é que nós podemos estar numa igreja, numa grande igreja, ou numa grande congregação, ou numa grande concentração de pessoas, ou numa média, ou numa pequena concentração, como estamos aqui, mas estamos em mais de uma pessoa, ninguém está aqui isolado externamente, nós estamos aqui, tem uma quantidade de pessoas considerável, mas podem existir pessoas aqui dentro que mesmo assim se sentem isoladas, sozinhas, porque o verdadeiro isolamento ele acontece antes aqui, para depois acontecer aqui. O isolado, ele nunca está isolado direto de uma multidão. Primeiro ele isola a si mesmo no seu interior, e depois ele começa a se afastar de todos. E uma ovelha afastada dos outros, uma ovelha distante, isolada, ela é presa fácil. Esses lobos devoradores, eles não são como aqueles lobos que devoram e estraçalham. Eles são como vampiros, que sugam o sangue e tornam o outro semelhante a ele. Então cuidado, porque muitas pessoas podem estar encostando em você, e o que eles estão destilando sobre você é uma isca, para que você apanhe, e você deixe de ser ovelha, e torne-se um lobo em pele de ovelhas. É ainda em Mateus 24, versículo 12, quer que eu pare? Deus está falando com você, irmão? Amém. Eu estou falando com a igreja, comigo. Mateus 24, 12. Você conhece esse texto de có e salteado, de frente para trás e de trás para frente. Mas olha que coisa perigosa é esse texto. Eu vou dizer para você. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Preste atenção, você sabe, você já ouviu que no grego a palavra amor não é igual no nosso português, porque no português a gente fala amor para tudo, todos e qualquer coisa. Eu amo minha bicicleta, eu amo minha televisão, eu amo comer, eu amo minha mulher, eu amo meu filho, é uma palavra só. No grego não. No grego existe o filéu, que é o amor entre irmãos. Existe o eros, que é o amor apaixonado, é o erótico, é o desejo até sexual. Existe o ágape ou agape, que é o amor incondicional, o amor de Deus. Quando você recebe a vida de Deus, quando você é cheio do Espírito Santo, você começa a amar com amor agape. E o termo que Jesus está dizendo aqui não é o filéu, não é o eros. O termo aqui é agapel. Jesus não está falando que o amor de pessoas de fora vai se esfriar, mas é o amor da igreja. É esse amor incondicional, vai esfriar. Mas como vai esfriar amor? Que isso não acontece de uma hora para outra. Alguém fez uma experiência e pegou um sapo, colocou numa panela com água, Leone, colocou no fogo e deixou esquentar o fogo. Sabe o que aconteceu? O sapo ficou dentro da água. E ele morreu dentro da água sem pular. Ele podia pular, mas ele não pulou. Sabe por que ele morreu? Porque foi esquentando gradativamente. Depois pegaram outro sapo e jogaram numa água fervendo. Quando ele bateu na água fervendo, ele pulou. O sapo, quando estava naquela temperatura, ele não percebeu que a temperatura foi mudando a ponto de matá-lo sem ele sair. A mesma coisa acontece o contrário. Quando a Bíblia diz que o amor de muitos esfriará, isso não vai acontecer de uma hora para outra. Isso é aos poucos, é gradativamente. O amor vai esfriando, a ponto de você não perceber até que você já se tornou morto e pensa que está vivo, como diz a palavra. A iniquidade se multiplica a iniquidade, se multiplicam as ofensas, se multiplicam pessoas que são ofendidas, se sentem ofendidas e vivem na ofensa. E essas pessoas, quando não tomam nenhuma posição, nenhum posicionamento, elas morrem e nem perceberam que morreram. Elas esfriam e nem perceberam que esfriaram. O que Deus deseja para nós? Eu vou dizer isso para a gente encerrar. O que Deus deseja é que você e eu enxerguemos a nossa verdadeira condição.
Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Esse vai ser um ensinamento que nós vamos sair daqui hoje. Você diz, Deus diz ao anjo da igreja de Laodiceia: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é um miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim o ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas, vista-se, para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Nós precisamos sair daqui hoje, pedindo ao Senhor para nos ensinar a enxergar a nossa real condição. Nós precisamos sair dessa celebração hoje, pedindo: Senhor, nos faça enxergar quem realmente somos e onde realmente nós estamos. Deus está falando isso para você agora. Enxergue a sua real condição. Enxergue o lugar real onde você está. Você precisa fazer uma escolha. Você pode continuar irado, culpando seu irmão de sangue, seu irmão em Cristo, seu amigo, sua esposa, seu marido, encobrindo o seu coração ofendido com orgulho. Ou você pode pedir a Jesus colírio nos olhos para você enxergar verdadeiramente toda a sujeira que foi produzida por essa obra maligna, e você se arrepender e mudar a sua condição. Preste atenção. Olha para mim. Você só se arrepende verdadeiramente quando você para de culpar o outro. Você só vai se arrepender verdadeiramente se você parar de culpar o outro. Permanecer ofendido, permanecer sem gerar vida. Qual a sua escolha nessa manhã? Vamos orar? Em nome de Jesus. Curva sua cabeça, feche os seus olhos, por favor. Essas serão manhãs de muita reflexão, irmãos. Muita reflexão. E essa condição, eu não posso fazer nada por vocês, além de revelar a mensagem bíblica, os textos bíblicos. Mas você pode fazer algo por você mesmo, na força do Senhor. Primeiro, você precisa parar de culpar os outros. Você precisa enxergar sua condição. Você precisa parar de se sentir o coitadinho. Porque é isso que o diabo quer, te manter na armadilha dele. E eu vou fazer esse desafio para você em todos esses cultos. Se existe alguém que você precisa chegar até ele, pedir perdão, consertar a sua relação, não deixe para depois. Saia dessa armadilha agora, porque o esfriamento começa aos poucos, mas depois te leva para um lugar que você não estaria disposto a chegar, porque você não consegue encontrar depois condição para voltar. Sabe, essa mensagem tem sido pregada em todos os continentes da terra. E uma realidade de pelo menos de 50 a 75% das igrejas estão cheias de pessoas ofendidas, mas que quando ouviram essas palavras, elas foram curadas e libertas. Elas começaram a ter uma vida diferente. Existiu um homem que testemunhou que depois de uma ministração dessas, ele ligou para sua mãe depois de 25 anos sem contato, porque a mãe dele tinha dado ele para outra família, e ele tinha odiado a mãe dele por causa disso. A mãe dele tinha vários filhos, e na época, muito jovem, no entendimento dela, ela estava fazendo bem para alguém, doando os filhos, para que tivesse uma condição de vida melhor. Esse homem ouviu essa palavra, depois de 25 anos ele liga para a mãe. Ele diz: mãe, eu te perdoo.
E a mãe dele disse: meu filho, eu vivi 25 anos me sentindo culpada pelo que eu fiz. O Senhor vai nos livrar de cativeiros em nome de Jesus. Chega de fingir, chega de traição, chega de ódio, chega de ser um assassino. É hora de enxergar a nossa condição. Chega de orgulho. É hora de parar de se sentir melhor que o outro. Chegou a hora do colírio de Deus vir sobre os olhos da igreja, para que ela enxergue realmente sua condição e para que ela comece a comprar o ouro refinado no fogo. Sabe, o ouro refinado no fogo, ele amolece. E Deus trabalha no barro, naquilo que é mole, naquilo que Ele pode moldar. Senhor, o ofensor, ele não merece um perdão, mas você perdoa para que você seja livre. Você perdoa porque Jesus perdoou de uma conta muito maior. Jesus perdoou de uma ofensa muito maior. Eu vejo famílias chegando em casa e consertando uns com os outros, relacionamentos quebrados há anos, de pais com filhos, filhos com pais, de coisas que o outro nem sabe que aconteceu, mas a ofensa aprisionou. Espírito Santo de Deus vai trabalhar, vai tocar, vai ministrar seu coração, para que você seja livre. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele é o amor. E só o amor vence o ódio, só o amor vence o rancor, só o amor vence e derruba todas as fortalezas. As armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Em nome de Jesus. Espírito Santo, toca agora. Toca agora. Toca. Pessoas que foram abusadas, pessoas que foram tocadas ainda na infância, pessoas que carregam uma palavra de maldição, uma frase de maldição, e até hoje, Senhor, elas estão carregando um peso que não é delas. Toca, Senhor. Sopra o teu vento nesse lugar, Espírito Santo. Sopra o teu vento nesse lugar. Sopra o teu vento sobre os meus irmãos. Aquele vento que o Senhor soprou na minha vida, na minha casa. Sopra agora, Senhor. Em nome de Jesus. Que até os lobos sejam transformados em ovelhas nessa manhã. Que os orgulhosos sejam quebrados nessa manhã. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tantos choros que estavam ocultos há anos, tantas lágrimas que estavam aprisionadas pelo ódio. Deixa fluir, meu irmão. Aquilo que está tocando o seu interior, deixa fluir agora, para trazer cura, para gerar cura. Deixa fluir. Nós estamos na casa de Deus. Sim, nós estamos na casa da cura. É o lugar da cura. Nós estamos no lugar onde a presença se manifesta, e é Ele quem toca.